Chegava um paciente para mim e falava assim, doutor, vim operar bariátrica. Eu falei, beleza, conta um pouquinho da tua história, fazer aquela anamnese. Aí vamos para os números, porque quem determina isso são os números. Quanto você pesa? Ah, peso tanto. Qual é a tua altura? Faz o cálculo do IMC. Fala, amigo, você não tem indicação de bariátrica. Aí o cara falou assim, como assim? O convênio não vai autorizar a tua cirurgia. É uma cirurgia extremamente cara, não tem como você pagar. Quer dizer, não aconselho ninguém a pagar, que hoje uma cirurgia bariátrica custa aí, no mínimo, 60, 80 mil reais. Isso você diz o custo total, custo total, tudo, cirurgia, internação. Isso se não der zebra, né? Se não der nenhuma zebra. Isso o cara entrando, ficando 2 dias internado e embora para casa. Se ele ficar uma semana, essa conta vai para 200 mil. Então, assim, o hospital não gosta desse paciente, né? Ele gosta do paciente convênio. Se tua conta de 60 mil virar 1 milhão, o plano de saúde vai arcar com aquilo, né? Então eu falei, cara, eu preciso. Aí esse paciente saía da minha consulta com aquele cachorro com a da mudança. Eu falei, cara, o que eu faço agora, bicho? Porra, eu botei todas as minhas fichas em operar a cirurgia bariátrica, o cara me disse que eu não posso. Aí, beleza. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para esse paciente. E aí, beleza. Começamos Aí comecei esses cursos todos, e aí eu comecei a ter alternativas, orientação de dieta, me aproximar de nutricionista, porque quando você é um médico tradicional que não trabalha com isso, nutricionista para você é aquele cara do hospital que combina, você diz assim, qual é a dieta do paciente pós-cirúrgico? A dieta do cara é líquida, sem resíduo, é uma dieta branda, não sei o que, sem gordura. Esse era o nutricionista que a gente conhecia, né? Hoje a gente tem nutricionistas funcionais que entendem de hormônio, que entendem de reposição, então é completamente diferente. Entender, né? Só para deixar claro pro pessoal, né, Rogério? Entender não quer dizer que o nutricionista pode prescrever, né? Não. Entender do sistema, sim, né? Mas vocês são aqueles caras que, pô, faz todo aquele balanço. Olha, o cara tem que... Eu não sei fazer isso. Por mais que eu tenha estudado, não uso isso na minha prática. Ó, você tem que tomar tantos gramas de proteína por dia, tanto de carboidrato. Isso não é um cálculo que eu faço, entendeu? Eu aprendi a fazer, mas eu não faço, porque vocês fazem muito melhor do que a gente. Não tem por que a gente fazer, né? Cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu quadrado. Justo. Ô, Rogério, então, o que aconteceu, né? Você falou para mim de problemas ali relacionados da bariátrica. O que pode acontecer de problema após uma cirurgia ali? Cara, assim, na verdade... De complicação, né? O que pode dar de complicação? Você falou que o cara, de repente, se programou para ficar 2 dias e, caraca... Isso que eu falei é raro, né, cara? Isso é uma coisa, graças a Deus, é extremamente raro de acontecer. Então, normalmente, a recuperação é rápida, Muito rápido. São 2 dias, você opera num dia... Pra você ter ideia, né? Quando a gente começou a operar a cirurgia dessa por vídeo, né? Levava 6 horas. Hoje a gente faz 1h30. Caraca, o negócio tá muito avançado. Porque aí melhora equipamento, né? Melhora destreza, você faz aquilo com mais vezes, você faz... É que nem, pô, às vezes o paciente tá contando a história para você já sacou qual é do cara, né? Falou, pô, esse cara aí tem a resistência insulínica, o cara já começa a matar a charada do cara. O cara não precisa acabar de falar, você espera até o paciente acabar de contar a história dele por educação, mas você já matou a charada. Então você vai ganhando destreza. Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte, a complicação da bariátrica está inerente ao paciente, ou seja, você pega um paciente de 60 anos, hipertenso diabético, cardiopata, renal crônico, esse cara tem mais chance de complicar, certo? Agora, você pega a grande maioria do nosso público aí, que é de 30 a 50 anos de idade, o máximo que eles são hipertensos, diabetes inicial, então a cirurgia complica muito pouco, graças a Deus, né? Devido a todas as precauções, cirurgia que diminui o tempo de duração. Então você pega um cara de 180 quilos e o cara ficava 6 horas deitado numa cama, aumentava a chance dele ter trombose no pós-operatório. Então hoje não acontece isso, cara, fica 1h30 deitado na cama, né? Então anda precocemente, se alimenta no dia seguinte, no terceiro dia está indo para casa. Mas a complicação das cirurgias são fístulas, sangramentos. Qualquer cirurgia que você opera pode ter sangramento, né? Não, então é o risco normal de qualquer cirurgia. Qualquer né? cirurgia. O resto disso é o paciente, né? Por exemplo, ontem à noite, eu nem comentei isso com você quando eu cheguei aqui, eu cheguei em casa 2 horas da manhã porque uma velhinha, a senhorinha que eu operei de 80 anos de idade, há uma semana atrás, fez um sangramento, tiramos um pedaço do intestino, ela fez um sangramento e a gente teve que operar novamente. Então, assim, é inerente da idade, 80 anos de idade. Né? Faz parte. E o Rogério, em relação
há critérios para uma pessoa ter indicação ali para operar. Como você falou, a gente trocando ideia aqui um pouquinho antes, né? Você falou assim, porque o plano tem que autorizar, né? Não é só chegar lá no consultório do Rogério e falar, não, quero operar. Quais são os critérios hoje para uma pessoa ter indicação e o plano liberar para ela operar a bariátrica? Ou então, vindo do consultório do Nutri, né? Vindo do nutricionista, ele me falou que eu tenho que operar o bariátrica, não tem mais jeito para mim. Na verdade, esse critério é um critério internacional, que se a gente, como profissional da saúde, a gente sabe que é falho, mas é o que a gente tem, que é o cálculo do IMC, né? Você pega o peso dividido pela altura ao quadrado, e aí tem o IMC. Então, o IMC a gente Mas sabe... é só o IMC ou não? Então, aí o IMC, assim, acima de 30 de IMC você é obeso, certo? Você não tem indicação de bariátrica. Acima de 35 de IMC, que seria uma obesidade grau 2, você passa a ter indicação se você tiver comorbidade, hipertensão, diabetes, hérnia de disco, doenças que são causadas ou agravadas pelo excesso de peso. Essa da hérnia de disco eu não sabia, eu achei que fosse só essa questão metabólica. Não, né? Você pega um cara com o joelho estourado, não sei o que lá, esse cara com 180 quilos, ele vai ter que botar uma prótese de joelho, só que a prótese de joelho vai quebrar com 180 quilos, então o cara tem que emagrecer. Então ele entra também no critério. Entra no critério. Outro também que eu não imaginava, eu achei que fosse só realmente a metabólica. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas eu tenho esteatose hepática. Eu falei, irmão, tem magro que tem esteatose hepática. Esteatose hepática não é critério para liberar a cirurgia bariátrica. Então tem uns detalhezinhos. Então, acima de 40 de MC, todo mundo tem indicação. Independente de idade. Que aí já é grau 3, né? Já é grau 3. Aí não depende se você tem alguma comorbidade, hipertensão, não tem. Outro dia a gente operou uma menina de 16 anos de idade. Não é a primeira vez que a gente opera adolescente. Cheia já de problemas de saúde, mas nada assim de comorbidade direta. Mas ela pisava, tinha 45 de MC, não me lembro agora. Então, por exemplo, uma menina como essa, ela de repente ela briga com a balança desde sempre, né? Desde criança, desde pequenininha, né? E aí que eu vou te fazer uma pergunta que eu estava comentando com você antes, né? Daquela coisa que a gente começa a pensar. Cara, hoje deve ser também o teu perfil, né, de paciente que você recebe muito. Eu sei que você recebe muita gente de esporte, né, mas... Não, hoje tá misturado, tá misturado. Eu recebo hoje, caraca, eu atendo muita gestante, porque assim, atendo muita gestante, mas muita, Rogério, muita, porque assim, muito nutricionista não atende gestante. Eu desde sempre eu estudei bastante para atender gestante, então a galera me indica, então eu faço muito atendimento de gestante. Então diabético tipo 1, tipo 2, doenças intestinais, Bom enfim. saber. Além de, assim, o que hoje eu não gosto de atender, assim, que eu não atendo, né, Rogério, hoje são os renais crônicos, porque é uma dieta muito específica, então eu não trabalho com esse público. E o oncológico eu também prefiro não atender, oncológico e criança. Então esses 3 públicos que eu não atendo, mas fora isso, o pós-bariátrico, depois que é liberado ali pela equipe, eu também já atendo também, então tem muito cliente pós-bariátrico, tem algumas especificidades, né? Depois a gente vai trocar ideia também em relação à parte nutricional, né? Então, mas o que eu digo é o seguinte, esse paciente, hoje, a gente começa a receber muita gente jovem, mulher, talvez hoje o meu público mais alvo, tanto de dieta, de orientação nutricional, quanto paciente bariátrico mesmo, específico para cirurgia, são mulheres jovens, abaixo de 40 anos de idade, com resistência a qualquer tipo de dieta. Isso que eu ia comentar com você antes da gente começar. Assim, cara, é como se o corpo fosse tentando ser enganado por vários tipos de dieta, por vários tipos de medicamento. Eu tomei tal coisa, eu tomei aquilo para diminuir o apetite, eu tomei aquilo para baixar minha glicose. E o corpo vai ganhando uma resistência e nada mais funciona para aquela pessoa. Se a pessoa tentou tudo, né? Já criou um, sei lá, mas eu acho que não é só o corpo, não. Eu acho que nesse caso, Rogério, tem a coisa da mente, cara. Não, claro. A mente ali, o comportamento, porque assim, a pessoa que já tentou de tudo ali, cara, ela... a parte mental ali, a parte comportamental já ficou toda bagunçada. Então ela vai entrar naquele ciclo de engorda, emagrece, começa e para. E assim, e aí o corpo vai também sentindo esse engorda e emagrece. Mas é isso aí que eu queria te perguntar, aquela hora que eu falei, vou te fazer uma pergunta sobre isso, né? Você não acha que esse corpo, essa pessoa, esse corpo já foi levado a estresses metabólicos de dietas severas, erradas? Pessoal, eu faço jejum intermitente. Falei assim, como que você faz jejum intermitente? Não, eu fico 14 horas sem comer.
E quando você come o quê? Eu como macarronada, eu como doce, eu já fiquei 14 horas sem comer. Muda nada depois. Tu não fez restrição calórica, aí eu falo assim, eu falo, é como se é uma opinião minha, tá, Pet? Não é uma coisa de estudo científico, não. Isso que eu queria dividir isso com você de profissional a profissional. Não, mas aqui é maneiro isso, essa troca de ideia, né? A ideia do podcast é a gente trazer profissionais da saúde pra gente discutir aqui essas áreas que são interseções, né? Tanto também a área que é nutrição e educação física com as outras áreas dentro da área da saúde, né? Porque é engraçado, como inicialmente eu trouxe muitos profissionais da educação física, tem uma galera que achou que o podcast era de educação física. Mas não, pessoal, o podcast é para todos os profissionais da área da saúde. Então a ideia aqui é trazer nutricionistas, médicos, treinadores, psicólogos, todo mundo aqui vai ter um espaço aqui no podcast e vamos que vamos lá. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.